Então, dando continuidade, chegamos à parte de categorização. A categorização é você meio que nomear, né, os seus dados. Então, você vai rotular os seus dados. Aqui tem algumas fontes para serem consultadas, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia é criar notas categóricas. Então, as minhas notas vão de A até E e variam entre muito bom e muito ruim. Vamos criar um data frame com um ID, que seria como se fosse uma matrícula, e uma nota, underline string, dizendo que esta coluna vai ser uma string da nossa nota. A gente não vai mexer com essa coluna, vai só utilizá-la como referência. Nesse ponto, nós podemos converter em categorias essa coluna de notas. Então, nós vamos passar para vamos criar uma nova coluna nota, passando o nota string as type category. Ou seja, vamos passar ele vai analisar essa coluna nota string e vai transformar em categoria. Se nós observarmos, as duas colunas ainda são iguais, mas se procurarmos aqui, né, o nosso data frame, a coluna nota, e entrarmos na parte de categorias, o que ele vai nos falar? Que é uma categoria com índice A, B e E, com o tipo objeto, porque é uma string. Agora, nós vamos ajustar essas categorias para que elas sejam nomeadas como aquela escala que foi dada. Então, dessa forma, nós vamos nomear diretamente aqui nesse atributo, né? Quando nós fizermos isso, automaticamente ele vai substituir todos os A's por muito bom, todos os B's por bom e todos os E's por muito ruim. Se vocês observarem também, ele reconheceu automaticamente a ordem crescente de categorias, né? A gente tem aqui A, E e B, se fosse olhar em ordem de reconhecimento. E ele reconheceu uma ordem crescente, A, B e E. Nesse caso, a gente está forçando esse índice a mudar A, B e E para muito bom, bom e muito ruim. Também é possível inserir todas as categorias de uma vez. Então, nós vamos utilizar o nota e utilizar o método setCategories e vamos passar para ele todas as categorias que nós temos. Quando nós criarmos esse nota 1, né, ele vai retornar mais uma vez corretamente. Agora, se a gente quiser olhar o data frame completamente, ó, ele também gera as categorias, né? Nesse caso aqui, a gente está ajustando a ordem das categorias. Então, a gente passa para ele que muito ruim é o primeiro, ruim é o segundo, regular é o terceiro, bom é o quarto e muito bom é o quinto. E agora, eu vou pedir para ele ordenar, né, os valores por nota 1 que eu criei aqui do lado. Então, ele ordenou aqui de acordo com essa ordem que eu passei para ele aqui. Isso aqui seria uma ordem crescente, né, das notas, para ele entender o que é menor e o que é maior. Também é possível, de forma rápida, agrupar, né? Então, vamos agrupar por nota. Então, ele vai me passar que existem 2 notas muito ruins, uma nota boa e 3 notas muito boas. Dessa forma, vamos partir para o exercício 9. Crie as categorias dos sensores do exercício 8 que representem status mutuamente exclusivos conforme segue. Normal,
né, que é um estado que indica que o sistema está operando normalmente. High, que indica um alarme de alto, ou seja, o desvio padrão sobre a média vai estar acima de 1,5%. É um estado de atenção para aquele ponto, para aquele sensor. E high, que é um alarme muito alto, onde o desvio padrão sobre a média vai estar acima de 2,5%, indicando que há um problema no nosso sensor. Agrupe os dados e faça a contagem de pontos em cada estado. Dessa forma, vocês conseguem chegar a uma conclusão sobre os seus sensores. Pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Os gráficos no Pandas são relativamente mais fáceis. Então, para gerar um gráfico em Matplotlib, eu vou importar aqui o Matplotlib. Vou criar uma série temporal com números randômicos, 1000 números randômicos, e vou passar o nosso índice como um date range, começando em 1º de janeiro de 2000, com 1000 períodos. Vou criar uma outra série, que vai ser a soma acumulada da primeira. Então, rodei aqui. E agora, para plotar esses gráficos, né, gerar um plot bem completo, eu dou esses comandos aqui. Então, esse gráfico aqui é o da nossa série temporal em azul e a série temporal acumulada em laranja. Para fazer isso com o Pandas, nós podemos usar o método plot do DataFrame ou das séries, né? Esse método vai simplificar gerar a nossa visualização. Então, eu vou criar um DataFrame com as duas séries criadas. Então, Time Series vai ser TS e a C Time Series vai ser TS_CS. Então, aqui para plotar, né, simplesmente nós damos o comando df.plot e passamos para ele os nossos atributos. Nós podemos passar simplesmente nada aqui dentro. Ele já vai gerar um gráfico interessante. Tá? E aqui tudo que eu fiz foi nomear os eixos. Então, ele gerou o mesmo gráfico que foi gerado ali em cima, com uma pequena diferença aqui, né, no nosso eixo do tempo. Mas é o mesmo gráfico e levou basicamente uma linha de comando. E para gerar subplots, se eu quiser separar esses plots, eu passo o atributo subplot igual a true. Ele vai separar esses plots em dois plots diferentes. Então vamos explorar alguns parâmetros do plot. Figure size, vamos passar o tamanho da figura, né? Nesse caso eu estou passando um tamanho em x de 15 pixels e um tamanho em y de, acho que são pixels, 5 pixels. Um alfa significa a transparência de cada uma das linhas de 60%. O título do gráfico. Se eu quero que ele coloque a grade no gráfico, então nós vamos observar como é que fica. E o estilo da nossa linha. Aqui eu vou passar que eu quero tracejado com marcadores iguais a X. Então, se nós observarmos, ele colocou os marcadores X, um tracejado entre os X, as cores diferentes, a transparência, e a nossa grade está aqui no fundo, separando, ajudando a visualização desses dados. Tem algumas outras visualizações fáceis de realizar também. A gente pode dar um hist, ele vai gerar um histograma para a gente desses dados. Ele já separa automaticamente. E o boxplot também é bem interessante, bem utilizado para a gente observar, né, outliers, etc. Então aqui a gente tem nossa série temporal e a nossa série acumulada, série temporal acumulada. Tem, entre outras possibilidades que vocês podem analisar, né, a documentação do Pandas lá na parte de plot, e vocês vão observar
que é bem extensa, bem interessante. E é muito próxima do Matplotlib, o que dá uma facilidade na hora de você transportar os conhecimentos de uma biblioteca para outra. Então, agora no exercício 10, utilize os valores do exercício 6 para gerar algumas visualizações dos seus dados e explore a documentação do método plot para fazer os gráficos. E depois gere um histograma do desvio padrão sobre a média na janela móvel de 30 minutos e observe como o sinal se comporta ao longo do tempo. Pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício.